Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nossa leitura de hoje, 2 Coríntios, capítulo 10. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Ele diz: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para convosco. O que estava acontecendo? Estava acontecendo que os irmãos da igreja de Corinto estavam recebendo visita de outros apóstolos e aí estavam fazendo comparações, né? Isso é algo muito ruim, mas parece-me que é algo intrínseco do ser humano. Querendo ou não, o ser humano faz comparações. Então, se você ouve alguém cantando e depois no outro domingo é outro cantando, querendo ou não, você compara. Se o pastor prega nesse domingo, no outro domingo é outro pastor, as pessoas comparam. Isso não é bom. Isso não é bom porque quando se fala a respeito do serviço ao Senhor, temos que lembrar que tudo é para a glória de Deus e tudo, né, é de Deus para nós. Então, o que estava acontecendo aqui era isso, e eles estavam fazendo um juízo depreciativo de Paulo, né? O verso 10 diz assim: as cartas dele são graves e fortes, mas a presença dele é fraca. Sua palavra é desprezível. Porque quando o apóstolo Paulo estava presente, o apóstolo Paulo demonstrava amor, carinho, uma palavra mansa. Mas quando ele ia escrever as cartas, ele escrevia carta dura, exortando, né? Por isso eles estavam fazendo um certo questionamento, uma certa crítica a ele. E ele que responde isso: olha, por acaso vocês querem que eu seja duro com vocês quando eu estiver presente? É isso? Vocês querem que quando eu for aí, que eu seja duro com vocês? Então, veja, ele fala que não vai fazer dessa forma, porque isso seria agir na carne. Verso 3: embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Esse sofisma, né? Sofisma é um recurso filosófico, argumentativo para pegar alguém num erro, né? Então, aquelas armadilhas, né? Para levar alguém a cometer algum erro, né? A gente vê isso sendo feito muito aí na política e em outras esferas, né? Quando alguém vai questionar e fica fazendo aquelas perguntas, aquelas colocações maldosas para tentar induzir ou pegar outra pessoa no erro, né? Isso é um sofisma. Então ele diz aqui que isso deve ser combatido com as armas espirituais em Deus, né? Prosseguindo aqui, ele fala no verso 17: aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor. Verso 2 do capítulo 11: zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo,
que é Cristo. Então ele era uma pessoa zelosa pela igreja de Corinto, ele tinha um amor muito grande, ele iniciou aquela igreja, ele fundou aquela igreja naquela cidade. Verso 3, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Isso é um risco para a igreja em todas as épocas, é um risco para nós. Eu já vi pessoas que começam a dar ouvidos a muitas doutrinas, a muitos ensinos, a muitas palavras, a muitas pessoas, a pessoas que falam muito bem, que têm uma oratória ou que esboçam espiritualidade muito grande, e aquilo cativa pessoas. Tem pessoas que são cativadas pelo linguajar, pela argumentação, tem pessoas que são atraídas pela aparência, pela maneira com que a pessoa se apresenta, tem pessoas que são atraídas e sentem fascinadas por aquele que demonstra uma espiritualidade muito grande, e pula e chora e faz e acontece. Veja, nós temos que tomar muito cuidado, porque o que estava acontecendo aqui, Paulo vai caminhar nesse sentido, é que a igreja de Corinto estava abandonando a simplicidade do evangelho para poder seguir essas pessoas que ele vai chamar de falsos apóstolos. Então ele está alertando eles aqui. Verso 13: a tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, queridos, eu aproveito essa palavra para deixar o alerta aqui. Não vá atrás de pessoas, vai atrás de Cristo. Confira nas Escrituras se aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo proposto tem respaldo bíblico. Verso 2, agora ele fala um pouco a respeito das credenciais dele, né, do sofrimento dele. Vocês são hebreus? Eu também. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Aí ele começa a falar em trabalhos, muito mais em prisões, açoites sem medida, perigos de morte. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Ou seja, era 40 chicotadas, né? 40 açoites. Açoite é diferente da chicotada, né? Chicotada é com chicote, o açoite é com vara. Então eram 40 açoites, né? A pessoa era amarrada no tronco e pegava a vara e batia nas costas. Então é 40 menos 1, 39. Então foram 5 vezes que ele foi açoitado. Verso 25, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez.
Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. É impressionante tudo que o apóstolo Paulo passou para fazer a obra de Deus. E me chama a atenção aqui o verso 28, quando ele diz que além dessas coisas exteriores, todo o sofrimento, tem a questão interior, que é a preocupação. Essa eu sei bem. Eu nunca fui açoitado, nunca estive em perigos dessa forma aqui que ele passou, mas eu sei muito bem como é que é essa preocupação com a igreja. É algo que angustia, é algo que cansa, é algo que entristece, é algo que mexe conosco, né? Quando a gente está naquela preocupação, aquele estresse, aquela tensão. Então, ore pelos pastores, ore pelos líderes, porque liderar não é fácil. Mas é o Senhor quem nos capacita. Amém. Oremos. Pai querido, bendito seja o Senhor. Eu te louvo, ó Deus, porque é o Senhor quem cuida de nós. Abençoa a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço e Deus te abençoe.